Então vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 14. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Amém, amados? Diz assim a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Podemos assentar, amém, amados? Quando eu li essa passagem, sempre que eu leio essa passagem, com muito temor, eu fico pensando, isso não é opcional. Isso não é opcional. Isso é um requisito, ou seja, isso é extremamente necessário para que vejamos o Senhor. Seguir a paz com todos e ter a santificação. Aqui na congregação nós temos falado sobre batalha espiritual, o estudo na quarta-feira. Na sexta-feira temos falado sobre reconstrução, sobre reconstruir. E no domingo, celebrando a vida, não é diferente. A gente está sempre batendo na mesma tecla. Santidade, santidade, santidade. Porque em vão se reúne um povo se ele não buscar santidade ao Senhor, amém? Então, aqui nós temos a incumbência de seguir a paz uns com os outros. Mas a seguir ele vai falar da raiz de amargura que fique brotando no coração, ela vira uma árvore rapidinho. Por isso nós não podemos deixar nada entre eu e o meu irmão. Isso é um requisito fundamental para nós vermos o Senhor. E não é só quando ele voltar, não. É hoje, porque nós estamos aqui buscando a presença dele hoje. Nós queremos ouvir a voz dele hoje. Nós precisamos ser restauradas hoje. E a santificação é o processo pelo qual nós passamos, que o Espírito Santo transforma as nossas vidas de um cristão normal para um cristão parecido com Cristo. Amém? O 15 diz assim: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Muitas das vezes no seio da igreja, amados, a paz não é promulgada por causa de raiz de amargura. Nós precisamos colocar isso para fora das nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela está nos instruindo com muito carinho. A irmã Roselita disse: é você que vai pregar? Eu falei: sim. Ela disse: é cajado. Não, não é cajado. Eu não vejo isso como cajado. Mas isso é amor. Isso é amor. Eu penso assim, a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos instrui,
ela nos orienta, mas tudo isso é amor. Às vezes nós pensamos, nossa, que palavra dura. Ai, hoje a palavra foi muito dura. Eu nunca vejo dessa forma, porque eu tenho um coração aberto para receber a palavra do Senhor. Então, toda vez que eu sou instruída a melhorar, eu vejo Deus falando comigo. Então, o Senhor, nesta manhã, quer nos orientar a seguir a paz uns com os outros. Nesta manhã, estamos todos aqui em plena comunhão. Eu estou em comunhão com as minhas irmãs, que tem sido uma bênção na minha vida, né? Um presente de Deus, todas vocês. E o mais importante de tudo isso, eu estou com o meu coração cheio de amor. Porque quando eu ando em paz com meus irmãos, eu ando em amor. E andar em amor é andar em excelência. Então, o que nós precisamos? Deixar toda a raiz de amargura fora do nosso coração. E como viver em paz também num mundo tão atribulado lá fora? Porque isso não é só ter paz dentro da igreja, é ter paz com todos. É no seu trabalho, onde tem aquele irmão que só Jesus na causa. É na escola, que tem aquela professora que é uma bênção. É em todo lugar. Nós precisamos buscar a paz com todos os irmãos. Isso é difícil para um cristão? Não. Eu sei que tem pessoas difíceis, amados. Eu sei. Mas quando você é transformada, você cumprimenta com a paz do Senhor o seu irmão com sinceridade no coração. E desejando ele a paz. E se ele não receber a paz volta para você, né? E aqui está falando de santificação. A santificação nós não conseguimos sozinhos. Nós devemos orar, ler a palavra de Deus, jejuar. Primeiro nós temos que ter paz, porque nós não conseguimos fazer nada disso estando com raiz de amargura ou estando em guerras com os nossos irmãos. Você já passou por alguma situação que tirou você do sério? Você tinha que orar, você tinha que ler a Bíblia, mas você, não, hoje eu não consigo, porque eu sei que não vai fluir nada. Isso acontece. Isso acontece, é a falta de paz que nós ficamos naquele momento com alguém, com alguma pessoa, ou até mesmo com alguma situação. Mas o Senhor está nos exortando, amados. Nós temos que buscar hoje estar em paz uns com os outros. Estar em paz uns com os outros. Andar em santidade é um dever de todo cristão, sabe por quê? Quando nós vamos para Cristo, nós recebemos o Espírito dele, o Espírito Santo. Então, outrora eu não caminhava sozinha. Hoje eu já não caminho mais sozinha, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus morando dentro de mim. E ele está trabalhando, ele me está transformando dia após dia. E isso tem que ser visível nas nossas vidas. Mas primeiro nós temos que estar em paz. Eu quero frisar muito isso. Porque quando nós começamos a ser moldados pelo Espírito Santo, quando nós começamos a rejeitar o mundo, quando nós começamos a ser mais parecido com Cristo, nós somos fortalecidos pelo Senhor e nada é difícil para um cristão. Amém? A santificação significa ser separado. Não é ser separado para obreiro, separado para pastor, separado para evangelista, não. É ser separado do mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós somos separados por Cristo.
Amém, amados? Nós somos um povo eleito por Deus, uma nação santa, somos chamados uma nação sacerdotal, todos nós. Então, o que eu quero nesta manhã falar com os meus irmãos? Que no processo de santificação vai haver muita dificuldade. Por quê? Porque a carne, ela não quer que você se santifique. A carne, ela quer que você venha para a igreja e seja uma pessoa como você era sem aceitar a Cristo. Com as mesmas debilidades, com as mesmas deficiências, com o mesmo caráter, enganando, mentindo, não sendo sincero com Deus e nem com seu irmão. A vontade da carne é essa. Então nós não podemos estar dentro de uma congregação que ensina a doutrina da palavra do Senhor sem praticar a palavra de Deus. Eu persisto nisso, amém? Em Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O quanto a gente ganha em ser um pacificador, irmão? Nós não somos aquele irmão que põe lenha na fogueira. Sabe, nós não podemos ser, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser pacificadores, e tudo tem consequência. Seremos chamados filhos de Deus. Uma vez eu fui fazer uma visita para uma irmã, e ela começou a me relatar uma situação que ela estava passando. Ela morava de favor numa casa, e a senhoria, a pessoa que morava com ela, estava em outro lugar, e elas estavam conversando por telefone. E ela pediu algo a essa senhora, foi uma conversa normal, e ela desligou o telefone. Quando ela desligou o telefone, a outra pessoa continuou com o telefone ligado sem querer e começou a falar mal dela para uma terceira pessoa que estava junto com ela, e a irmã escutou tudo. Não há que não fique chateado, irmão. Não há que não fique chateado, mas nós não podemos deixar raiz de amargura no nosso coração. A outra irmã precisa ser transformada, e quem passou por essa situação precisa ter maturidade o suficiente de não guardar aquilo no coração. Procurar a pessoa, falar: olha, aconteceu isso, seu telefone ficou ligado, eu escutei. Ser sincero. Você falou isso, e eu não gostei. E ali, as duas vão se resolver, como de fato aconteceu nessa situação, mas ela ainda estava muito ferida. E isso faz com que atrapalhe quem está começando a crescer. Nós, que já estamos mais calejados nessa caminhada, nós precisamos ter mais vigilância, ter mais cuidadinho com o que nós fazemos, com o que nós falamos, porque facilmente nós podemos provocar uma divisão no seio da igreja por causa de uma conversa, né? Ao passo que, se nós, com mais diligência, atentarmos para a palavra do Senhor, a gente não vai cometer tais falhas. Não precisa abrir, mas eu vou ler a palavra de Deus que está em Tiago, no capítulo 1, no versículo 25, diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante,
esse será bem-aventurado no que realizar. Então, quando o escritor aos Hebreus estava nos instruindo a seguir a paz com todos e ter a santificação, ele conta com pessoas não negligentes, mas com pessoas diligentes. Quantas vezes você sai da sua casa, em especial num domingo de manhã, quando você poderia estar dormindo até mais tarde, quando você poderia estar tomando um café, em especial em família, que é o dia que a família está toda reunida, mas você escolheu estar na casa do Senhor. Irmãos, eu sei que não tem ninguém aqui brincando de igrejinha. Eu sei que todo mundo aqui tem compromisso com o Senhor, senão estaria fazendo essas coisas que eu citei, que também não é pecado, mas nós perderíamos muito mais, né? Ganhamos nós por vir aqui, por estar ouvindo a palavra do Senhor, mas eu insisto, ser uma pessoa transformada, amado, não tem como eu não ver uma pessoa que tem um caráter exemplar. Não tem como você não perceber que aquela pessoa, ela não é uma pessoa que se mete em negócios escusos. Você fala, nossa, aquela pessoa é correta. Aquela pessoa é 5 estrelas. Eu quero agora também ler com os irmãos 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. No capítulo 7, versículo 1, fala assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quando nós atentamos para a palavra de Deus, nós conseguimos ver que nós, cristãos, temos ordenanças para nós. É uma ordem para o cristão. É com amor? É. Mas é uma ordem. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, essa foi a primeira mensagem que eu ministrei: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque eu tinha tanto medo de Jesus voltar e eu não subir. Era a maneira como eu entendia naquela época. Eu falo, meu Deus, eu preciso ter paz com os meus irmãos, me santificar, porque senão não vou ver o Senhor. Eu era jovem e tinha esse temor no coração. Mas hoje eu percebo que eu preciso disso para me relacionar com Deus agora. Não é esperando a volta de Cristo, porque ela é iminente. Então eu tenho que me relacionar bem com o meu irmão, é hoje, é agora. Eu tenho que me santificar hoje e agora. Amém? Hoje eu não vou me estender muito. O que eu tinha para falar para os irmãos era isso. Amém? A palavra hoje foi curtinha. Mas eu espero que os irmãos tenham compreendido a necessidade de nós seguirmos a paz com todos e a santificação.